Santo é o teu nome.
Glória a Deus. Digno ao Senhor, digno de adoração, digno de louvor, digno de tudo aquilo de bom que nós podemos fazer. Deus é Deus da cura, da libertação. As pessoas às vezes ficam preocupadas. A gente fica preocupado às vezes com algumas coisas, mas a gente vai trabalhar num texto hoje que vai tirar um bocado da preocupação, né? Quando a gente fala, às vezes, eu dizia, de vez em quando eu falo ainda isso aqui, quando eu estava lá no mundão, eu tinha medo de morrer. Eu não sabia para onde eu ia, eu estava numa confusão, não entendia nada. E aí eu perdi esse medo, na caminhada, perdi o medo. E hoje, para clarear a minha visão e entendimento sobre isso, eu vi um texto bíblico que mostra bem isso, uma referência muito legal. Porque tudo depende da maneira como nós estamos olhando, como nós estamos enxergando as coisas. Lembrei do texto do cego, que Jesus curou, né? Ele abriu a visão e começou a enxergar tudo diferente. Lembrei da passagem que Deus diz: aqueles que estão vendo vão ficar cegos, os que estão cegos vão enxergar. E aí ele diz, né? Quando eles perguntam: o Senhor está dizendo que nós estamos cegos? Eles perguntam para Jesus. Jesus fala: não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se vocês dizem que vocês enxergam, vocês continuam culpados. Porque se vocês não enxergassem, vocês não seriam culpados de nada. Como quem diz assim: você sabe o que você está vendo e o que você está fazendo. Como você está andando, por onde você está andando, com quem você está andando, você sabe de tudo isso, porque você está vendo. Eles afirmavam para Jesus que não eram cegos. Então, se eles mesmos afirmaram, se eu afirmar para Jesus que eu não sou cego, Jesus vai dizer o que para mim? Então você é culpado de tudo que você faz. Você é responsável pelos seus atos, porque você enxerga. Agora, se você diz para mim: poxa, Jesus, eu sou cego. Ah, então, meu filho, então você não é culpado, porque o cego não sabe nem por onde anda. Ele precisa de alguém para guiar ele. E não pode ser outro cego, né? Que nem a Bíblia fala, que um cego guiando o outro, os dois vão cair no abismo. Mas como eu gosto de falar as coisas e ter referência bíblica para falar sobre isso, nós hoje vamos falar num texto que dá uma referência muito boa para a gente sobre esse entendimento, essa visão muito clara. E o legal é que tem um exemplo ali que vai pegar o testemunho que eu falo. O testemunho que nós damos para as pessoas. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente não está nem preocupado. Não, eu estou aqui fazendo de uma forma para dar um testemunho para essa pessoa. Nada disso. Você está agindo no seu normal. Você está agindo dentro do seu normal, da sua normalidade. Você não está inventando nada, não está criando nada. Você está sendo você. A pessoa está do seu lado. Só que você está dando testemunho para ela. E tinha uma pessoa muito importante ali assistindo tudo, participando de tudo. Que lá na frente, essa pessoa teve uma transformação fantástica. Mudou. Não deu um 360, porque senão voltava para o mesmo lugar, né? Mas deu um 180. Mudou de uma ponta para outra. Interessante. A Bíblia é muito sábia. Quanto mais a gente busca entendimento, você às vezes já passou por um texto, eu dou sempre esse conselho. Ah, mas eu já li, pastor, essa passagem várias vezes. Não interessa, lê de novo. Porque dependendo do momento que você esteja passando,
aquela palavra ela vai se transformar para te confortar naquele momento. Em outra época, ela te confortou de uma forma diferente. De repente, era uma cura. Hoje, é uma libertação. Amanhã, é um conforto, um refrigério. A palavra ela tem esse poder dela mudar o objetivo de acordo com o foco que você tem para ela. Por isso que a Bíblia fala, a palavra ela se transforma a cada dia. Todo dia ela se transforma. Porque ela pode oferecer para você várias saídas, várias opções para você usar, às vezes, a mesma palavra, só que ela vai agir de forma diferente. Aquele versículo que eu gosto muito de Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Fortalece em quê? Depende. Pode me fortalecer no dia da minha fraqueza, que eu estiver desanimado. Pode me fortalecer no dia que eu estiver doente. O médico falou, e Deus me fortalece, eu vou sustentar, e eu vou ficar curado, e eu vou ficar bem. Pode me sustentar no dia que eu estiver triste com alguma coisa. E aí a palavra vai me dar um renovo, vai me levantar. Tudo posso daquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece, aquele que te fortalece, ele pode fazer todas as coisas. Pode mudar qualquer situação, qualquer quadro. Não existe, a gente quando consegue entender isso, não existe situação em que Deus não possa mudar. Não tem. Ah, pastor, mas e uma coisa assim, pastor, mas por que Deus não mudou isso aqui? Porque Ele não quis? Não, não foi porque Ele não quis. Eu coloquei na minha cabeça que quando Deus não muda alguma coisa na minha vida, é porque não era bom para mim. Ah, pastor, mas às vezes até perder um emprego? Sim. Se Ele não evitou que eu perdesse aquele emprego, porque não era bom para mim. Senão Ele teria evitado. Já teve situações aqui mesmo, em que a pessoa ia ser mandada embora, nós oramos, e eu perguntei, você confia no Deus que você serve? Confio. Você crê que Ele pode mudar o quadro? Confio. Então vamos junto na oração. Vamos junto. No mês seguinte, não foi mandado embora, a pessoa que estava perseguindo, ele foi mandado embora, e ele foi promovido para o lugar da pessoa. E virou tudo o jogo. Estava sendo perseguido pelo gerente, o gerente ia mandar ele embora, não mandou embora, foi para o lugar do gerente. Olha isso. Aí eu perguntei, quem é que você acha que fez isso? Estava com o nome na lista já. Vai embora. Mas a gente precisa ter essa convicção. Os meus olhos, eles precisam estar fixos em Jesus. Eu não posso mudar o meu foco. Tem que estar ali, porque isso vai me sustentar, isso vai gerar fé em mim. Eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu estou ouvindo. É o que eu falei aqui uma vez. Por que Davi não quis a vestimenta de Saul? Ah, pastor, porque era grande. Não foi só por isso não. Porque vestimenta, ensinamento de desviado, não serve para crente. Se está desviado, não está olhando para Jesus, meu Deus. Aí a gente vai ouvir conselho, vai usar roupa, vai botar vestimenta de quem está desviado. O desviado, você que tem que aconselhar ele, você que tem que direcionar, porque ele está fora do rumo, ele precisa voltar para o rumo. Às vezes Deus coloca alguém do nosso lado para a gente aconselhar, não é para a gente escutar conselho da pessoa, não, é para a gente aconselhar a pessoa diferente. E a gente inverte a coisa. A gente inverte. E aí fica tudo perdido. Porque ele já está perdido ou ela já está perdida, aí eu vou ficar perdido também. Porque o que eu digo aqui brincando às vezes, eu falo assim, gente, nós, as pessoas têm que entrar no nosso ônibus e não a gente entrar no ônibus deles. Você pode estar na rua lá, estar no mercado e vir um desviado.
Deus mandou falar umas coisas para você. Mas quem é você? Você é de qual igreja? Não, mas eu estou fora da igreja agora, mas Deus já me usando para falar para você. Para mim não. Para mim não. Tanta gente para usar, Deus vai usar logo desviado para falar para mim. É mais fácil Deus usar eu para falar para ele, né? Ou você. Mas tem gente que está ouvindo. O que Deus falou? Aí, ó, blá. Fala um monte de coisa. Aí você aceita aquilo. Caminha junto. É igual o que eu sinto aqui quando eu falo, você às vezes fica do lado de uma pessoa negativa o dia inteiro. No final do dia, está derrubado. A escatua tu vai falar, eu estou passando mal, eu estou. Porque a pessoa nada dá certo. Eu saio daí de perto, cara, me dá uma agonia. Eu posso até olhar e achar que a coisa é impossível. Não vou conseguir, eu vou tentar, mas é muito difícil dar certo. Mas não admito ninguém chegar para mim e falar assim, não faz não, que não vai dar certo não. Está repreendido em nome de Jesus, vai dar certo sim. Quero nem saber. Porque na verdade não é você que vai fazer, nem sou eu que vou fazer. A gente só vai estar ali como peça. Mas quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai direcionar, ele que vai movimentar. O pessoal tem uma mania de dizer assim, não deu certo para o fulano. O problema é dele. Não deu certo para ele, é problema dele. Sei lá se não deu certo porque não fez direito, sei lá se não deu certo porque não botou na mão de Deus. A gente às vezes tem que sair fora desses, sabe, não entrar no senso crítico. Isso também está nessa passagem. A gente se entrar nesse senso crítico e aceitar isso, a gente não vai conseguir enxergar o que esse homem enxergou ali. Não vai conseguir ver o que ele viu. E a gente precisa ter essa convicção de que o Espírito Santo de Deus é que guia tudo, é que faz tudo para nós. A gente só é um instrumento. Até na vida das pessoas. A gente não faz nada. Nós apenas somos instrumentos para ser usados por Deus. Para que Ele nos oriente, a gente abre a boca e o Espírito fala. Você vê que às vezes você vai falar alguma coisa para alguém, você não sabe nem o que vai falar. Você começa a falar, aí daqui a pouco você diz assim, eu falei coisa que eu nem sabia que eu ia falar isso para a pessoa. Ou então, por que eu falei isso? Você não sabe. Porque o Espírito mandou falar. E sabia que estava precisando. Amém? Vou participar dos dias das ofertas. A Neide vai me ajudar. A avó da Helena sem H. Quem quiser ir abrindo aí, já pode ir preparando. Atos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo 44. Amém? Neide, olha para nós. Aproveita que você está em pé. Pai, João, faz o seu envelope. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais uma noite na Tua presença, Pai. Abençoa, Jesus, cada irmão aqui, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, Senhor. Vai ao encontro de cada um, trabalha na mente, no coração, Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus venha animá-los, trazer para a casa do Senhor. Abençoa, Jesus, as nossas finanças, nosso trabalho. Vai arrancando tudo o que é de ruim, Senhor, que vier de nos animar naquele lugar. Então, entrego, Jesus, nas Tuas mãos as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, vou estar aqui à frente, recebendo o seu envelope, abençoar a sua vida em nome de Jesus.
Tomou 4 injeções, ela reclamou que só o líquido que doía quando entrava. Mas depois não acabou, mas tomou boa. Graças a Deus. Glória a Deus. Rosa, você me perguntou, né, o negócio da Sofia, eu lembrei do negócio aqui, vou falar para a igreja, que é para todo mundo saber como é que a coisa funciona. Eu fiz, na situação da Sofia, da minha neta, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no WhatsApp. Mesma coisa. Eu entrou em desespero, eu fui pro joelho. Começou o desespero, chora, Denise meio preocupada, aí eu saí dali, fui pro joelho. Na mesma hora da notícia, eu entrei no propósito. Falei, só saio quando ela estiver alta. E o médico tinha dito que ela não tinha previsão de alta. O leucócito dela estava em 39 mil. Tem que estar abaixo de 10 mil. Sabe o que é 39 mil de leucócito? 39 mil de leucócito e hemácias para baixo. Aí o médico fala assim, isso aí é sintoma de pré-7. E aí a outra, para gravar mais, diz assim, esse negócio é esquisito, leucemia, que é assim. Entrou por aqui, só por aqui. Eu vou dar ouvido a isso. Fui pro joelho. Falei, Jesus, estou lá, estou no propósito, só sai depois que ela estiver alta. E aí ela ligou lá para casa, pediu para fazer. No dia seguinte ela melhorou, 2 dias depois, pediu para fazer uma chamada de vídeo. Aí eu estava sentado no sofá e deixei conversar com ela, eu falei, agora deixa eu falar com ela aqui o negócio. Aí ela virou para mim e eu falei, olha só, filho, vou falar um negócio para você. Você não vai ficar muito tempo aí nesse hospital. Você vai recuperar rápido. Na mesma semana, o médico falou que ia dar alta, aí começou aquele desespero, como é que dá alta assim por 3 dias? As pessoas às vezes entram num desespero natural do ser humano. Como é que vai dar alta com 3 dias? O antibiótico tem que ser no mínimo 10 dias. Esses caras estão malucos, quer dar alta e botar a criança para casa. Mas quem estava movimentando? Era o médico. Falei, calma. Mas não foi nem o médico que falou, foi o enfermeiro. O enfermeiro não sabe de nada, coitado. Está lá trabalhando, ajudando. Ele quer confortar o pai, acaba falando besteira. Ou a mãe, né? Fala, não vai para casa, pode deixar que vai dar alta a ela. E a mãe está querendo que não dê. Para poder dar um remédio para, né, sair do hospital curada. Bom, sei que naquela mesma semana saiu, foi para casa, determinaram que ia tomar 4 injeções lá, tipo uma injeção que deve doer, tipo uma bezetacil, né? Que doía. Tomou essas 4 injeções, foi embora para casa, só ia lá para tomar a injeção e voltar para casa. Por que ela saiu do hospital? Porque chegou uma criança lá com um quadro gravíssimo de infecção. E aí o médico, já estava com uns 5 dias, eu acho já. E ela já tinha recuperado, o leucócito já tinha descido para 13. Desceu para 13 mil. De 39 a 13. E a hemácia subiu. Quem mexeu nesse negócio? Não foi o médico. Eu tenho certeza absoluta. Foi igual a situação do Azaf. Foram 2,5 litros de sangue. Uma criança de 2 anos e meio de idade. Não pode se ver isso como algo natural. Não tem como. Isso é sobrenatural. Tive essa semana lá com ela. Na sexta-feira, sábado. Benzona. Brincando com a gente, tranquilo. E aí, minha filha, doeu a injeção? Doía só na hora que dava a injeção. Só na hora que o líquido entrava, que doía um pouquinho.
mas que ela ficava quietinha, só lágrima que escorria, mas era quietinha. Tá bem. Gente, pode ser o quadro que for, não se apavore. Creia no Deus que você serve. Entre num propósito com Ele. Fale com Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu dependo do Senhor. Eu não tenho condição de nada. Eu sou incapacitado. Mas eu sou altamente capacitado para ficar de joelho e te pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma. Nenhuma. Então, é essa confiança que a gente precisa ter. Sabe? Mas a gente precisa corresponder para que Deus tenha essa confiança, permita isso com a gente. A gente precisa corresponder. Errar, todos nós vamos errar. A Bíblia diz que não tem uma pessoa na terra que não peque. Por que não tem nenhuma na terra? Porque o único que tinha não está aqui, foi embora. Passou aqui, ficou 3 anos e foi embora. Aquele não pegou, ele não está aqui. O restante, irmão, pode ser quem for, pode ser papa, pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, semideus, qualquer um. Peca. Então, peca, pede perdão e volta para o caminho de novo. Não se desvia, não sai direto do caminho, não. Eu canso de dizer isso aqui, a nossa caminhada é de erros e consertos. A gente erra, conserta e continua, erra, conserta e continua. E vai melhorando, aos pouquinhos. Vai ajustando as coisas. Porque Deus não quer fazer nada de ruim para nós. Tudo que Ele faz é bom. Por isso, a Bíblia fala, né? A gente fala o versículo, mas às vezes esquece. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Viu como é que vocês sabem? Mas às vezes a gente não, o sentimento, parece que Deus está fazendo alguma coisa que não é muito legal. Não existe isso. Tudo que Deus faz é bom, o que Ele permite também é bom. E o que Ele não faz também é bom. Porque se Ele não faz, é porque não ia ser bom para nós. Vamos à palavra do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 54. Diz assim, 54 versículo, Atos 7, versículo 54. Vai falar de morte, pastor? Não, vou falar de vida. A morte foi de Estevão. Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão o quê? Cheio de quê? Do Espírito Santo. Olhou firmemente para onde? E viu o quê? A glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. 58. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Um homem cheio do Espírito Santo. Deus podia ter livrado ele disso? Podia ter tirado ele dessa morte apedrejado? Podia. E as testemunhas deixaram um moço chamado quê? Saulo, tomando conta das suas capas. Pegaram as capas de Estevão e deram para Saulo tomar conta. Segura aí, Saulo. Saulo era um garoto. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou
com voz bem forte: Senhor, mata eles, que eles estão me dando pedrada. Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Adormeceu. E Saulo, como é que está esse último versículo aí na Bíblia de vocês? E Saulo aprovou a morte de Estevão. Como é que está aí o último? Esse aí. O número 1 do 8. E Saulo, o meu está, Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo consentiu na morte dele. Consentiu na morte dele. Sabe quem é esse Saulo? Paulo. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, pelo ensinamento, pela palavra. Temos certeza, Deus, que hoje vai ser uma noite diferente. Que a Tua palavra vai vir, Senhor, em nossos corações, trazendo, Senhor, conforto, trazendo renovo, trazendo entendimento, Senhor, trazendo fortalecimento para cada um de nós, porque nós precisamos, Pai, para continuar na caminhada contigo, Senhor. Para nós, como seres humanos, não é fácil. Mas, através do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, nós temos certeza que nós conseguiremos, Senhor, vencer as adversidades, os obstáculos e sobreviver, Senhor, aos ataques do inimigo. Porque com esse exemplo, com esse testemunho, com essa visão, é o que nós precisamos, Deus, para criar dentro de nós um espírito fortalecido, renovado, com sede, Senhor, de crescer, de aprender e de sobreviver, Senhor, nesse mundo que não é nosso. Mas pedimos que o Senhor nos ajude. Traz a Tua sabedoria, o Teu entendimento, que a gente saia daqui diferente de como nós entramos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Somos falhos, somos fracos, mas contempla, Senhor, a verdade do nosso coração. Se há verdade dentro de nós, Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, as dificuldades, Pai. Afasta de nós as pessoas que não edificam, não nos ajudam na caminhada, Senhor. E nos dê força, Senhor, para aqueles que o Senhor colocar ao nosso lado e que precisam de ajuda, de orientação, nós tenhamos condições, Pai, de orientar e trazer de volta para os Teus caminhos, Pai. É o que nós te pedimos. Toma esse lugar, toma cada poltrona, toma coração e mentes aqui nessa noite, porque nós somos ovelhas do Teu rebanho. Precisamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Tira toda dúvida, todo questionamento, para que a gente coloque em prática aquilo que o Senhor vai ensinar para cada um de nós, Pai. Já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. O povo que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando Estevão falou para eles, para os mestres, para os conhecedores, explicou, mostrou que eles tinham traído lá atrás, eles tinham traído Jesus. E ele ainda fez uma pergunta para eles assim, falou assim: qual o profeta que o povo, que vocês não perseguiram, os seus antepassados, não falou nem deles, qual o profeta que os seus antepassados não perseguiram? Ficou todo mundo calado. E todos foram perseguidos. Todos. Mas eles não queriam aceitar que Estevão estava corrigindo eles e dizendo que Jesus era quem ele disse que era. Eles não queriam aceitar isso. Então achavam que ele era um falso profeta. E aí ele diz: vem cá, vocês dizem que são filhos de Deus, né? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo fazer o que vocês estão querendo fazer comigo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus não é morte. Deus não ensina ninguém a matar ninguém. Ou ensina? Não.
Deus disse, vocês estão dizendo que são filhos de Deus, vocês estão querendo me matar, vocês estão fazendo a vontade do Pai de vocês. Sabe quem é que gosta de matar? Sabe quem é que quer destruir? Quem veio para matar, roubar e destruir? Aí, vocês são filhos do diabo. Aí a ira veio a todo vapor, né? Porque estava falando a verdade, corrigindo. É igualzinho quando a pessoa chega para você hoje e fala assim, todos nós somos filhos de Deus. E você fala assim, não, todos não. Todos não. Todos são criatura de Deus. Deus criou todos. Só que filho de Deus é aquele que entra na família. Ou o entendimento está errado. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida e entra para a família. Aí se transforma de criatura para filho. É isso que ele estava tentando explicar para eles. Eles não entendiam. E aí queriam, porque queriam matar Estevão. Mas eu não queria me prender a isso. A morte de Estevão todo mundo sabe. Mas as duas coisas importantes que estavam ali era o que Estevão estava vendo na iminente morte dele. Ele estava olhando para onde? Estava vendo o quê? Porta do céu aberta, vendo Jesus à destra de Deus. Por isso que eu falei no começo que depende muito de como você está vendo as coisas para você se preocupar ou não, se você vai ficar vivo ou se você vai morrer. Estevão estava preocupado. Ele estava vendo para onde ele ia. Ele estava contemplando a glória de Deus. Quando ele tem essa certeza, ele vai se preocupar. É igualzinho o cara chegar para você, vou dar um exemplo da terra aqui, para a gente entender isso. É igual você mora aqui em Brás de Pina. Aí tu está no meio de um monte de gente. E as pessoas estão te criticando, estão te maltratando, estão falando mal de você. Só que você está olhando, porque um amigo teu que mora em Ipanema, sei lá, na Barra da Tijuca, falou para você, eu vou ter um apartamento lá, vou ter uma casa lá, se você quiser sair daqui de Brás de Pina, você vai para lá, vai morar lá e não vai pagar nada. As pessoas estão ali falando de você, te criticando, metendo mal, que você não presta, e você está olhando para lá, e tá bom, então eu vou sair daqui de Brás de Pina e vou morar lá em Ipanema. Estou preocupado com o que está acontecendo, com o que eles estão falando, com o que eles estão fazendo. Estevão não estava preocupado. Estevão não estava preocupado. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia o que estava esperando ele. Será que cada um de nós aqui tem essa mesma certeza? Tem essa convicção? Acho que não, né? É muito forte isso, né? Essa certeza é muito objetiva, muito contundente. Não tem como. Tanto que começaram a bater nele, tiraram ele dali, levaram ele para fora da cidade e lá apedrejaram ele, e ele lá sentado apedrejando, nego mandando pedra, e ele está lá glorificando a Deus. Imagina a posição dele, adorando a Deus e a pedra batendo, pum, pum, pum. E foi para a glória. Outro fato, esse é um fato muito importante. Como você está vendo as coisas que estão se passando na tua vida? Como você está reagindo às coisas que estão acontecendo? Qual é a sua visão? De acordo com a sua visão, vai ser a sua postura de como você vai reagir às coisas. Se você tem uma visão de Deus, se você está olhando para o céu e está vendo a glória de Deus na tua vida, está vendo a presença do Espírito Santo. A gente não diz, né, às vezes, no louvor, às vezes no culto que está mais avivado, a gente fala, ai meu Deus, a presença de Deus foi muito forte. Será que tem sentido essa presença de Deus forte assim no momento de dificuldade? Será que tu tem adorado a Deus no momento de dificuldade? No momento que tá as coisas dando errado? Você tem adorado a Deus, ou você só adora a Deus na hora que a coisa está dando certo? Quando está dando certo é fácil. Você vê lá, Moisés no deserto com aquele povo, chegou um momento que ele pediu, pelo amor de Deus, Moisés subiu para orar, ele não voltou ainda, Arão, faz um negócio aí para a gente orar aí, faz um bezerro de ouro aí para a gente ficar adorando aí, para andar na frente da gente. Às vezes fica aqui, alguma coisa, né? Deus não fala comigo, eu queria tanto uma resposta de Deus, mas eu estou te mostrando, está aí, você aqui não está vendo.
Às vezes a gente não está vendo. A resposta está ali. E sempre que você desconectar a tua visão de Deus, de Jesus, do mundo espiritual, aquele louvor que fala, leva-me além, né? Além, vai além. Sabe o que eu me lembro disso? Quando eu fiz uma viagem uma vez para o Rio Grande do Norte, eu fui fazer um mergulho daquele maluco lá, né? Aquele mergulho maluco que o nego faz lá. Eu tenho medo danado daquele troço. Um medo danado. Porque eu não sei nadar. Né? Sabe nadar, mas nem mulher aqui. Não sabe nem nadar. Não, cara, vai com tanque. Eu falei, não, vou sem tanque, irmão. Que tanque, tá maluco? Aí bota aquele snorkel, né? Aquele bagulho para soprar água. Eu falei, que água que eu vou soprar, irmão? Não vou botar a cabeça, só vou botar a cara na água. Vou ficar soprando só o ar. Soprar o quê? Tá doido, meu? Aí o cara vai com a lancha e eu já suando frio. O cara anda com a lancha 8 km para dentro do mar. Tu olha para um lado assim, ó. Olha para o outro. Jesus, não tem nem uma árvore para segurar, nada, não tem nada para segurar. Aí tô lá. Aí o cara, não, vou botar o snorkel aqui, bota aquele negócio. Botei aquele bagulho na cara. Aí, ó, como é que é? Bota o rosto assim na água e fica olhando. Tu vai ver cada coisa. Rapaz, que negócio doido, lindo, rapaz. Sabe uma coisa, um negócio bonito, lindo. Eu botava assim, cada peixe lindo, rapaz, uns peixinhos tudo colorido. Eu fiquei encantado com aquilo. Botava a mão assim, ó. Pô, esqueci até do canudo. Botei a mão, daqui a pouco entrou água no canudo, caramba, vai soprar, a água saiu, com a mão ali, olhando os peixinhos. Tranquilo, né? Fiquei assim, acho que uns 10, 15 minutos. Aí eu falei, agora eu vou voltar pro barco. Quando eu levantei a cabeça, o barco estava lá na Garota da Penha, e eu aqui. Falei, Jesus, e agora? Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, Jesus, como é que faz? Sem saber nadar, de colete, boiando, mas quando tentava dar uma abraçada, em vez de ir para frente, a água empurrava para trás. Porque o cara que não sabe nadar, tudo é complicado, tudo é difícil. Mas eu me lembrei que ele tinha botado uma corda. Ele botou uma corda. E eu caçando a corda. A moça que estava junto comigo, uma senhora gordinha, falou assim, o senhor está caçando a corda? Eu falei, tô, desesperado já. E ela pegou a corda assim e falou assim, ela aqui, quando ela me deu a corda, parecia até que eu estava soltando pipa. Cheguei lá no barco, ainda tirei onda com o cara, ainda tinha um cara também que não sabia nadar, só que ele chegou depois de mim, né? Aí ele estava cheio de medo de entrar na água, e eu para ele, ô meu irmão, tu vem com um passeio desse, não sabe nadar, cara. Assim, e a Denise só me olhando. Pô, irmão, não existe isso, cara. Pelo amor de Deus, tu vai perder cada coisa linda, cara. Pô, tu não nada, irmão. Aí eu falei, não, cara, eu tô com maior medo aqui, tô desesperado. Não quero nem botar o pé na água. Eu falei, que isso, cara? Já fui lá embaixo, já voltei. E a Denise me olhando. Aí quando eu vi que ele já tava ficando nervoso já, aí eu falei, pô, meu irmão, tu não sabe nadar mesmo, não? Ele falou, não sei não. Eu falei, então aperta aqui, meu irmão. Aí quando ele apertou minha mão, eu falei, pô, também não sei não, cara. Aí eu, pô, meu irmão. Vi no avião. Aí no avião, Deus falou assim, gostou daqueles peixinhos? Gostou, né? Olha o que aconteceu com você. Você ficou olhando aqueles peixinhos coloridos, se distraiu, não foi? Foi parar lá embaixo, se perdeu, saiu da direção. Por quê? Porque você se distraiu com a superfície. Você viu só ali em cima o que estava bonitinho ali em cima. Você sabe o que tem lá embaixo? Mas só vê o que está lá embaixo quem dá mergulho profundo. Aí eu entendi, eu falei, Jesus, como é que a gente às vezes é crente superficial, cara? A gente fica vendo só as coisinhas, de coisa boa. Só o que está ali bonitinho, que está aparente, que está legal, que é fácil de resolver. Quando chega uma parada mais difícil, mais complicada, a gente entra em desespero. Porque a gente esquece
Eu esqueci da corda. E a gente esquece de que a gente serve a um Deus que pode mudar qualquer coisa, que pode transformar, sabe? Que resgata a gente como foi resgatado ali. Resgata, de onde for. Não resgatou o povo lá do Egito, 400 anos como escravo no Egito. Vou resgatar meu povo. Prometeu e cumpriu. Vou enviar, enviou. Tirou o povo de lá. Ó, vocês agora vão ser escravos na Babilônia. Vocês vão ficar 70 anos lá como escravos. Depois de 70 anos, quando fizer 70 anos, eu vou mandar alguém para tirar vocês de lá. Mandou ou não mandou? Mandou. 70 anos, pá! Libertou o povo da escravidão da Babilônia. Aí Estevão conhece esse Deus. Confia nele. Primeiro diácono da igreja. Olha a importância. Isso, os diáconos que estão aí, e diaconisas, olha a importância disso. Olha a visão do diácono. Sendo apedrejado. Hoje, o diácono é feio, hein? Tá vendo? Falou que eu sou feio. O cara estava levando pedrada. Estava morrendo. Mas ele estava vendo o quê? O que nós estamos vendo diante da situação complicadíssima que nem a morte? O que nós estamos vendo? Às vezes uma situação financeira que aperta, às vezes uma enfermidade que chega, mas como é que eu estou olhando? Eu estava olhando de uma forma para Deus antes da enfermidade, aí depois que a enfermidade chega, ao invés de eu aumentar o meu olho, né? Se eu estava olhando assim para Deus, quando está doente, né? Eu tinha que fazer assim, ó, olhar para Deus assim, ó, com o olho bem aberto, bem grandão, que é para aumentar a minha visão para Deus. Porque quanto mais eu aumento a minha visão para Deus, diminui o problema que eu estou passando. Isso é o entendimento. Entendimento. Por quê? Lembra do testemunho que eu falei no começo? Você às vezes está agindo do teu natural. Você não está fazendo teatro. Você não está querendo dar uma de santarrão. Você está agindo natural. Você está do teu jeito. Tem alguém do teu lado que está olhando o teu testemunho. Quem é que estava do lado de Estevão? Saulo. E Saulo saiu depois, né, matando um monte de crente que ele matava. Quem ele não prendia, ele matava. Ele só não queria saber de crente. Não dá para prender, não tem mais lugar na cadeia, não. Acabou a corrente, acabou o gênero, então mata. Pedia carta aos sacerdotes para ir nas cidades caçar crente e matar. Mas ele estava do lado de Estevão, quando era jovem. E ele segurou o que de Estevão? A capa. Lembra de um camarada chamado Eliseu? Andava com quem? Com Elias. Qual foi a oração que Eliseu fez? Ele falou para Deus, falou para Elias: eu pedi a Deus porção dobrada do que você tem. Qual foi a resposta que Elias deu para ele? Se você estiver do meu lado, junto comigo, quando eu for, você vai receber, a capa vai ser sua. A capa era sinal de poder. A capa é sinal de intimidade com Deus. E você, se for pesquisar na Bíblia, Elias fez 7 grandes milagres. 7. Eliseu fez quanto? Se você acertar, eu te dou 12. 14. E o que ele pediu? Porção dobrada, não foi? E Deus deu. Saulo estava do lado de Estevão, vendo o quê? Estevão ser apedrejado, um cara que era diácono, que resolvia os problemas das igrejas, das reuniões, se preocupava com as pessoas de idade, se preocupava com as pessoas pobres, só fazia o bem. Mas ele estava ali, jovem, olhando aquele cara, dizendo: meu Deus, esse cara é maluco. Ele está doido, hein? Que isso, esse cara sendo apedrejado, vai morrer e está rindo. Estão vendo a glória de Deus? Vocês estão vendo, não? Estão vendo Jesus lá à destra de Deus, olha lá que coisa linda, a porta aberta. Ele olhava, duvido que via.
com a atitude que estavam tomando, duvido que via. Estava mais arriscado olhar e ver o capeta do que ver Jesus lá em cima. Mas Saulo estava ali do lado. A semente foi colocada através desse testemunho, do que ele presenciou. Era um jovem, só que ele cresceu. Mas peraí, pastor, ele cresceu, ficou um cara ruim, virou um bicho brabo. Sim. Mas olha só, lembra quando eu falo? Deus complica, descomplica, depois ele explica por que ele complicou. Deixou Saulo se complicar todo, fazer um monte de besteira, ficar cheio de pecado, sobrecarregado. Às vezes igualzinho ele faz com a gente. Deixa a gente errar à vontade. Tu vai certinho, daqui a pouco tu dá uma descambada, começa a fazer uma besteira e Deus deixa. Vai chegar uma hora que tu vai bater um paredão lá na frente. Aí tu vai lembrar de mim. Foi o que aconteceu. Saulo foi naquela violência dele, até que chegou lá no caminho, na estrada. O que aconteceu? Caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Ficou o quê? Cego. Para não ver nada, para ficar, né? Está cego, está inocente e está dependente. Todo cego é dependente. Não vem com essa história. Ah, não, tem cego que não é dependente. Tudo bem, porque ele tem um cachorro que guia ele. Ele depende do cachorro. Não tem jeito. É dependente. Botou o cara dependente. Caiu do cavalo. Teve que ir lá para Ananias orar e ele voltar a enxergar e ia ter a vida transformada. O que eu falei do testemunho é exatamente isso. Olha isso. O testemunho foi dado com Estevão. Ele viu a morte de Estevão, ele acompanhou tudo. Só que ele recebeu a capa. Ele tomou conta da capa de Estevão. Toma aí, segura isso aí. E ele ficou ali olhando, com aquela capa na mão. O cara morreu, ele ficou com a capa para ele. E a semente foi lançada. O que eu digo sempre com o testemunho que nós damos? Não é para a gente inventar um testemunho para ninguém, não. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu vou ter um testemunho natural. As pessoas que estão do meu lado, elas vão ver de forma natural. Eu não vou criar um estereótipo para apresentar para aquela pessoa, não. Eu vou ser eu. Só que se eu sou um cristão verdadeiro, se eu abro o olho e vejo as coisas de Deus, se o meu coração tem as coisas de Deus, não tem como dar um testemunho diferente daquilo que você é. E quando você dá um testemunho daquilo que você é, de acordo com as coisas que Deus nos ensinou, a gente transforma a vida das pessoas. Não precisa falar. Não precisa falar. O testemunho lançou a semente, ele caminhou errado, caminhou, mas uma hora a semente germinou. Uma hora ela brotou. E aí a transformação veio, e ele se transformou em quê? De matador de crente, de assassino de crente, para aquele que gerou vida no corpo de muitas pessoas. Foi o maior evangelista que a Bíblia tem. Foi o maior fundador de igreja que a Bíblia conhece e que qualquer cristão conhece. Eu adoro, eu gosto demais de falar de Paulo. Demais. Mas as igrejas hoje não pregam Paulo. Porque Paulo não era bonzinho. Paulo corrigia. Por que Deus usou Paulo como corretor da igreja? Porque ele já tinha esse perfil antes, quando ele era mundano, quando ele era matador de crente. Ele achava, entenda isso, ó, ele achava que aquilo que ele fazia estava agradando a Deus, ele estava corrigindo. De forma errada, achando que estava agradando a Deus. Porque ele estava corrigindo as pessoas que estavam fora do direcionamento da igreja católica. É igualzinho hoje.
Tem muita gente fazendo coisa errada, achando que está agradando a Deus. Achando que está fazendo a vontade de Deus, tem certeza disso. Pela inocência. Inocência. Estava na festa do amigo meu sábado, tinha lá um pastor vai ser ordenado agora, em setembro, um pastor amigo meu, amigo. E aí esse cara, esse amigo nosso que estava fazendo aniversário, estava no sítio dele lá em Varginha Pequena, e aí ele botou vinho. O garçom veio me oferecer várias vezes, andando com a bandeja, com a garrafa de vinho em cima, várias vezes com as taças do lado. Falei, não amigo, não quero não bebo não. Aí esse amigo chegou, esse outro amigo que vai ser consagrado pastor, eu vi que ele ficou nitidamente sem graça. Mas ele não soube, ele não se posicionou para negar. Aí o cara botou, não, vamos beber, bebe um pouquinho só para bater aqui comigo aqui, e bota aqui só para sujar o copo. Aí botou lá um pouquinho de vinho lá no copo, e ele deu uma bicadinha, não bebeu, deu uma bicadinha. Mas meu irmão, não é o problema, deu uma bicadinha, tomou uma tulipa. O problema não é esse, o problema é o posicionamento. A pessoa tem que te respeitar pelo teu posicionamento. Eu não critico ele se ele quiser botar um cordãozinho da Maria no pescoço dele pendurado. Eu não fico falando nada do cordão dele. Por que ele vai vir para cima de mim, querer que eu beba um copinho de vinho dele? Eu vou dizer que não, ele vai me criticar? Eu falo para ele, ó, não é porque tu tem dinheiro. Porque eu não critico teu cordãozinho da Maria. Por que tu vai criticar? Eu não bebo porque eu não quero, irmão. Não é porque a Bíblia proíbe, não. É porque eu não quero. Eu não vou escarnecer o nome de Jesus para ninguém. Então a gente tem que ter essa visão do posicionamento exatamente que foi feito. Estevão se posicionou. Ele podia ter reagido, ele podia ter orado a Deus, em vez dele falar, Senhor, não penaliza ele por esse pecado dele não, que ele não sabe, eles são ignorantes. Ele podia ter dito, Senhor, desce fogo aqui, queima aqui, ó, mata logo todo mundo aqui. Não lembra do sacrifício lá? Que o profeta que Elias pediu? Ó, Senhor, chamou bastante teu Deus aí? Chamou? Ele deve estar dormindo, né? Agora vai chamar o meu. Senhor, desce fogo aqui. Veio fogo que lambeu tudo, lambeu madeira, lambeu água, lambeu tudo, não sobrou nada. Podia fazer isso. Mas fez o quê? Senhor, não. Porque ele sabia, ele estava vendo a visão dele, estava no alvo, a visão dele estava em Jesus, a visão dele estava na porta, a porta estava aberta e ele estava vendo para onde ele ia. A gente tem que ter essa visão, tem que ter esse entendimento. Está caminhando com Jesus, eu sei para onde eu estou indo. Não estou dizendo que ninguém vai agora para lá, nem eu quero ir também. Mas estão caminhando, buscando essa mesma direção, esse mesmo entendimento. Hoje, ninguém vai ficar pregando isso não, gente. Então pregando é o que o pessoal quer ouvir. Ah não, que tu vai se dar bem, que tu vai conseguir, que tu vai conquistar. Vem cá, passa aqui no corredor da prosperidade. Pisa aqui no sal aqui, que vai salgar a tua vida e tu vai ficar temperado. É isso que eu quero. Agora a palavra mesmo, que dá direcionamento, que fortalece, que te dá. Você tem que receber a palavra de Deus como algo, como se fosse uma vitamina para você lutar contra as adversidades. Não é para você pensar em adquirir nada não, porque adquirir, tu vai adquirir com o tempo. É o que o versículo de Mateus 6,33 fala o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Não tem como ser diferente, não dá para ser diferente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? É óbvio. Isso é óbvio demais. Porque quando eu tenho o reino de Deus em mim, eu vou saber lidar com as coisas, eu vou administrar, eu não vou ser arrogante, eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser vaidoso, porque eu tenho o reino de Deus. Você tem o reino de Deus. Aí as outras coisas podem ser acrescentadas, porque você não vai mudar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é humana, que você é simples, humilde. O entendimento tem que ser esse. Essa passagem de Estevão foi um negócio assim fantástico.
quando eu me foquei nisso aqui, eu falei, meu Deus, Saulo estava lá. Saulo estava lá assistindo tudo, era um jovem. Imagina a cabeça dele no turbilhão, ele só foi entender isso quando ele tomou aquele tombo do cavalo, que Deus apareceu naquela luz, falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é que está falando comigo? Está perseguindo a igreja. Por que tu me persegue? Aí, quando ele caiu, que voltou aqui, começou a caminhar, que Deus começou a trabalhar a vida dele para a vida de outras pessoas, é que ele entendeu o que significava aquilo. Por isso que ele se transformou em quem ele se transformou. Que ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha isso. O cara que matava crente. Ele diz, o morrer, o viver é Cristo. Eu não consigo viver sem Cristo na minha vida. Porque o morrer é lucro. É como se ele dissesse assim, entende agora por que ele falou isso? É como se ele dissesse assim, eu vi a atitude de Estevão, eu estava lá do lado dele quando ele morreu. Eu vi a atitude dele. Então ele entendeu que o viver era Cristo. Estevão vivia para Jesus, vivia para Cristo, vivia para Deus. E o morrer, quando ele falou, eu estou vendo o céu aberto, estou vendo Jesus do lado, à destra de Deus. Aí ele, peraí, esse cara, ele entendeu o que tinha, qual era essa coisa que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque o cara sabia para onde ia, sabia que para onde ele ia receber muito mais, em todas as formas que se pensar, ele ia receber muito mais do que aqui vivendo 100 anos. Porque eu e você, vivendo aqui 100 anos, nós temos certeza do que nós vamos conseguir, do que nós vamos conquistar. Quem acha que vai conquistar R$1 milhão aqui, antes de morrer? Ninguém. A gente tem mais coisa para trabalhar do que dinheiro para ganhar. Não trabalha não para ver uma coisa. Vai cair do céu, vai chuva. E bênção de Deus e força para você batalhar. Fica esperando, não, porque tem gente que acha que Deus dá os céus até quando dorme. Então fica esperando. Dorme. Fica dormindo esperando Deus dar. Deus dá os seus até quando dorme, os seus que trabalham, os seus que buscam, os seus que lutam. A Bíblia fala, a um esforçado eu ajudarei. Ele não diz um vagabundo eu vou ajudar. É um esforçado. Então esforça-te que eu te ajudarei. É o que a Bíblia fala. Então quando a gente entende isso, aí eu entro na cabeça de Paulo, que era Saulo, o garoto que estava lá. Aí o garoto com aquela confusão na cabeça, desfez tudo. Porque ele entendeu aquele momento da morte de Estevão. O que aquilo representou para ele em visão espiritual. O cara estava morrendo, vendo o céu aberto, vendo Jesus à destra de Deus. Viveu para Cristo, estava morrendo, recebendo lucro do que ele fez. Aí ele fala isso. Ele diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque sabe para onde vai. Sabe que vai ter uma eternidade de paz, uma eternidade adorando a Deus, a glória de Deus. Não tem enfermidade, lá não tem trabalho não, gente. O único trabalho que vai ter lá é adorar a Deus. É o único, imagina. Já tem gente aí que fica feliz da vida, meu Deus, só de pensar que eu não vou trabalhar mais já é uma delícia. Não precisa nem ganhar nada. Não precisa ter salário, porque também vai ter lá tudo, vai ter, acho que não vai nem comer, não vai ter que comer, não precisa comer, o Espírito alimenta da palavra. Então, vai viver em paz. Agora, olha só uma coisa. Você imagina, você, aqui nessa terra, quando a gente tem um lugar, né? Tem um lugar que você gosta, assim, que tu diz assim,
Toda vez que eu vou naquele lugar me dá uma paz. Eu não queria ficar lá o tempo todo, o mês inteiro, não tenho nem vontade de ir embora. Sinto uma paz. Aí tu imagina tu morar num lugar desse. E adorando a Deus, adorando o Senhor todo dia. A única coisa que eu vou fazer. Mas eu vou ter que adorar todo dia? Eu nem adorar tu quer. Então não vai trabalhar. Não vai fazer nada. Não vai lavar roupa, não vai lavar prato, não vai fazer nada. Não vai limpar a casa, não vai varrer nada. Vai só adorar. E eu acredito até que deve ter um tempo, não é o dia inteiro. Deve ter um tempo de adoração ali. Deus fala, agora está todo mundo dispersado. Pode ir passear à vontade. Aí vai todo mundo passear. Por que pode hora assim? Só não pode comer daquela árvore lá, cara. Vamos supor que tivesse 400 árvores. 399 tu pode comer. Daquela lá tu não pode. O cara achou que tinha que comer logo daquela. A única que não podia. Para estragar o negócio todo. Estava tão tranquilão lá, né? Aquela música do Thales que diz, né? Que o Senhor visitava ele toda tarde, todo dia. Imagina, tu conversar, você bater um papo com Deus todo dia. Todo dia. E paz, gente, sabe? Paz. Mas a gente pode buscar isso aqui. Esse mundo não é nosso, não. Mas a gente, para ter essa paz aqui, a gente precisa entrar lá em Filipenses 4:7. Buscar aquela paz que excede todo o entendimento. Porque se você buscar essa paz dentro do entendimento, você não vai conseguir. Porque vem os problemas, vem as dificuldades, vem as pelejas, vem o trabalho, vem a doença do filho, vem a doença não sei o quê, vem a esposa que falou não sei o que eu não queria ouvir, vem o marido que falou não sei o que eu também não gosto que eu fale, aí vem um monte de coisa. Aí você não tem paz. Mas se você entrar ali, naquela paz que excede todo o entendimento, você vai estar ligado com o Espírito Santo de Deus, você vai sentir aquela paz e pode vir o problema que for. Tu vai saber que ele está ali, mas ele não vai tirar você da tua paz. Não vai tirar. Por quê? Porque você aprendeu a colocar o teu Deus acima de qualquer coisa. O meu Deus é o que importa. Eu olho para o meu problema assim, ó. Mas quando eu vou falar do meu problema, eu vou te mostrar o tamanho do meu Deus. Está vendo? Entendimento. Porque muda, gente, parece piada isso, não parece? A gente falando assim, pastor, o senhor fala porque o senhor, não sei nem se o senhor é assim também. Ué, experimenta. Experimenta. Pergunta lá em casa se eu fico apavorado com alguma coisa. Pergunta lá. É só perguntar. Pergunta a minha esposa, pergunta a minha filha, pergunta o meu filho. Não me apavoro com nada não, gente. Eu brinco, eu falo às vezes assim, se eu chegar no médico, o médico fala assim, vai morrer amanhã, eu vou dizer para ele, só se Jesus quiser. Se ele não quiser, não vou não. Mas se ele quiser, não tem jeito. Fazer o quê? Doutor, se o senhor for profeta de Deus, eu estou tranquilo. Eu estou tentando ir para um lugar legal, hein? O senhor podia também. O médico é capaz de dar um pulo para trás. O senhor podia também junto comigo. É só aceitar Jesus e morar junto no mesmo lugar. Agora, se não for da vontade de Deus, doutor, bom, falei para o cara, quando ele falou que eu tinha hernia de disco, eu contei isso aqui. Eu falei para ele, mas não. Comigo não. Eu não tenho nada não. Não, mas tem sim. Eu falei, não tem, doutor. Se tem alguma coisa, se tinha alguma coisa aí, doutor, o Deus que eu sigo tirou. Tem. Às vezes você fala de Deus para as pessoas, alguns amigos, e as pessoas ficam meio que, não é bem assim, né, Alex? Não é bem assim. De repente você acha, não, eu não acho não, cara, eu tenho certeza. Não é achismo não, é certeza. Deus pode não fazer, mas eu tenho certeza que Ele faz. É diferente, pô. Uma coisa é você achar que Deus não vai, que Ele não pode fazer. Outra coisa é você ter certeza que Ele faz. Por que Ele não fez? Não sei. Porque Ele não fez, não sei. Tem algum motivo. Porque Deus não vai deixar de fazer alguma coisa na minha vida e na tua vida, pura e simplesmente porque Ele não quer fazer. Não. Porque na verdade, Ele quer fazer. E a oração não pode ser Deus, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor... Deus vai dizer, mas peraí, tá errado isso aí, volta a oração. Deus, o Senhor pode fazer. Se Ele não fizer, não é porque Ele não quer, é porque não é bom.
Porque querer fazer ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer transformar. Ele quer fazer tudo na tua vida. Tu acha que Deus não queria salvar Estevão? Ah, pastor, mas por que então que ele não evitou dele morrer? Porque aí ele não ia salvar. Ué? Eu garanto que teve um monte de gente que perguntou isso. Mas por que Deus não livrou Estevão daquelas pedradas? Porque senão não ia salvar ele. Mas ele queria salvar ele naquela hora, então deixou dar pedrada. Pode dar pedrada nele à vontade. Que ele está olhando para mim e eu estou jogando beijinho para ele. Chamando ele para vir. E às vezes a gente quer entender as coisas que Deus faz na nossa vida, o contrário daquilo que a gente quer. Eu orei, no outro dia eu estava em casa conversando, eu orei com uma situação e entreguei na mão de Deus. Já tem uns 10 anos, eu acho, 8 ou 10 anos, que eu orei por isso. Entreguei na mão de Deus. Deixei para lá. Continuei minha vida normal. Mês passado, a coisa veio para minha mão. E a minha oração foi igualzinha de Davi. Quando falou, você vai ser rei. Davi foi lá e matou Saul, não foi? Para ser rei? Não. O que ele falou? Deus falou que eu vou ser rei? O reinado vai ser meu? Então eu não vou fazer nada. Vou orar e vou entregar na mão dele e vou esperar. Só vou fazer o que ele manda eu fazer, vou obedecer e vou deixar que ele vai entregar na minha mão. E foi o que aconteceu. O reinado veio para a mão de Davi. Sem ele ter feito nada, bater ninguém, matar ninguém. Ele só orou e entregou. Foi a mesma coisa que eu fiz. Senhor, se tiver que ser meu, o Senhor vai entregar na minha mão. Eu vou deixar. Passaram-se 8 anos. Ah, pastor, o senhor tem muita paciência. Não tenho paciência não, entreguei na mão de Deus e toquei minha vida. Toquei a vida, não fiquei na expectativa. Será que vai ser amanhã? Será que vai ser ano que vem? Acho que vai ser em 2020. Acho que vai ser em 2023. Até porque passou a pandemia, podia ter morrido nela. E aí? O que eu quero dizer com isso? Não fica ansioso pelas coisas não. Fica olhando para Deus, olha para Jesus. Deixa Jesus à frente das tuas coisas. Deixa Ele tomar conta, deixa Ele botar a mão, deixa Ele direcionar. Eu quero fazer desse jeito. Jesus, mas tá dando errado, porque está indo para esse jeito aqui. Se é aquele jeito que Deus fez, fica quieto, leva por ali, porque ali é que vai dar certo, o teu jeito vai dar errado. Vai dar errado. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Deus entrega para nós. Só que a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Que eu falei no começo, Deus às vezes bota alguém do seu lado, não é para você acompanhar a pessoa, é para a pessoa te acompanhar. Mas a gente quer acompanhar a pessoa. Tá tudo errado. Tudo errado. Jesus, tu está dirigindo o ônibus. Jesus está dirigindo, está dando tudo certo. Aí começa a vir buraco na estrada, né? Começa a vir os empecilhos, as adversidades. Aí Jesus está lá. Quando passa o buraco, a estrada fica boa. Jesus, deixa eu dirigir um pouquinho aí. Deixa eu pegar no volante um pouquinho. Tu quer pegar no volante, tu quer dirigir o ônibus. Aí quando chega o buraco de novo, tu entrega para Jesus. Deixa eu dirigir direto, pô. Fica no carona, fica no banco do carona. Deixa ele direcionar, deixa ele fazer as coisas, deixa ele movimentar. Porque, com certeza, quando a Bíblia fala, não vivais ansiosos por coisa alguma. Porque, no tempo certo, Deus vai fazer, vai te entregar. E se Ele fez alguma coisa, e você está ali junto, ou no ambiente do trabalho, ou uma pessoa, alguma coisa que você, eu entendo que foi Deus que proporcionou isso. Então tem um propósito. Agora, qual é o propósito? Você tem que buscar esse propósito. Que é para poder a coisa dar certo. Tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida tem um propósito. A morte de Estevão teve um propósito. Na verdade, teve 2. Foi ele
contemplar e ir para a glória e dar o testemunho para Saulo, que depois virou o maior fundador de igreja que a Bíblia conhece até hoje. Deus, mas eu fico imaginando, às vezes eu entro, vou encerrar aqui, às vezes eu entro no texto bíblico e eu fico imaginando, porque até hoje tem isso. As pessoas deviam ter falado assim, que isso? Como é que permite um garoto daquele, um jovem, estar assistindo aquilo ali, aquela morte, aquela desgraça? Ele estava ali porque permissão de Deus, porque Deus já estava trabalhando na vida dele para resgatar ele no futuro. Então, deixou ele participar de tudo aquilo ali, para poder ele ver o acontecimento, para poder ele passar por aquela situação, e não permitir que aquilo acontecesse depois que ele tivesse transformado. Porque antes dele ser transformado, ele deixou. Mas passou por toda aquela experiência ruim, para chegar lá na frente. Deus, tá bom, acabou. Agora você vai ser resgatado. Resgatou ele, trouxe ele para a obra. E aí, meu irmão, o cara virou uma máquina com Jesus. Uma máquina de transformação, de cura, de restauração, de restituição. Um cara respeitado. Deus preparou ele de todas as formas. O cara falava 6 idiomas. Era poliglota. Imagina, naquela época, o cara falando 6 idiomas. Eu acho que Jesus fez isso para dizer assim, se eu boto um cara que não sabe nada, burro, lá para fazer a minha obra lá, o pessoal não ia nem, o rei não ia nem querer escutar ele. Aí botou logo um cara que fala um monte de idioma, o rei só falava um, tu é rei, mas só fala um, eu não sou rei, falo 6. Então tu tem que me ouvir. E hoje, às vezes Deus faz assim. A Bíblia não fala que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, porque as sábias não são sábias. E as loucas com Deus verdadeiramente são sábias. Trago fraca para confundir o forte. Golias já sou fortão. Aí pegou Davi. Quando chegou aquele nanico lá, o Golias olhou que era mais ou menos mais alto que isso aqui onde eu estou. E Davi ele deu altura da cadeira. Esse nanico vai querer comigo aqui arrumar alguém. Aí o cara ainda veio com 3 pedrinhas. Aí tu falou, eu vou contra você, apoiado pelo Deus dos exércitos, o general de guerra, o grande general, no pé de batalha. E uma pedrinha, pastor, a pedra que derrubou o gigante. A pedra só bateu lá, o Espírito Santo foi que derrubou, deu-lhe uma marretada na testa dele e derrubou ele no chão. O Deus que você serve, é muito mais poderoso do que a gente imagina. Sabe o que se você for um pouquinho antes desse texto aqui, você vai ver? O que você vai ver nesse texto? Que quando quiseram fazer uma casa para Deus, Moisés quis fazer, depois Davi quis fazer, Salomão fez. Deus falou assim, como é que o homem vai ter capacidade de fazer uma casa para mim? O meu trono é no, olha só, olha essa colocação. O meu trono é aqui no céu. E a terra é o lugar onde eu descanso meus pés. Você entendeu? Não? Ele está sentado. Olha só, como é que o homem vai construir uma casa dessa? Deus está sentado lá em cima no céu, no trono dele. Os pés dele estão aqui embaixo. Tu sabe onde é o final do céu? Não. Ninguém sabe. Olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho desse Deus. Como é que um homem vai ter capacidade de fazer uma casa para um Deus desse? Aí, a coisa legal é assim, imaginou o tamanho desse Deus, né? Olha só, está lá em cima sentado e os pés dele estão aqui na terra, descansando. Não tem como fazer uma casa para esse Deus. Aí ele fala assim, mas ele mora dentro de mim e de você, o Espírito. Aleluia. Olha isso. É muito doido.
É muito doido. Por isso que você fala essas coisas de Deus para as pessoas lá fora, as pessoas não entendem não. Um Deus tão grande desse escolhe uma casa tão pequena como eu e você para ele morar dentro. Por que isso? Por que isso? João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Enquanto nós tivermos Jesus na nossa vida e o Espírito dele viver dentro de nós, nós vamos ter vida eterna. Mesmo que morra. Vivendo. Vai morrer aqui. Como Estevão morreu. Mas está lá na glória lá. Ao lado do Pai. Amém? Amém. Pode ficar em nome de Jesus? Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de glória. Deus que não se arrepende, eu creio. Tem gente que diz que Deus se arrependeu. Eu acho que Deus não se arrependeu um dia de ter criado a gente. Ficou entristecido? Ficou. Creio que está entristecido com algumas coisas até hoje? Sim. Mas ele nunca perdeu a esperança de mim e de você. A gente pode se perder, pode ficar um pouco fora, pode ficar